Boa tarde, estamos aqui mais uma vez nessa batalha, uma batalha que não somos incansáveis, sou uma pessoa guerreiro, lutador, e hoje eu agradeço a Deus por estar aqui, porque eu saí de Santa Catarina às 5h30 da manhã, hoje eu estou aqui no Acre, no fuso horário aí, eu nem almocei ainda, mas estou na batalha do meu horário, lá já é tarde, mas aqui ainda é cedo. Então, hoje, para mim é uma satisfação ter uma hoje conterrânea, porque ela já ganhou título, já ganhou qualquer coisa de Feijó, é a Fátima, professora, prefeitura e estado. E hoje enfrenta um problema de educação dentro do município de Feijó, porque hoje o filho dela não tem professor de língua portuguesa. Agora você imagina, se não tem de português, imagine de outras matérias, matemática, porque mais fácil é física. Física não falta, né, Fátima? Agora as outras matérias é o seu problema. Fala um pouco para nós aí do seu conhecimento e da sua educação e do pouco também da falta de professor do município de Feijó. Boa tarde, Candiru. Boa tarde, ouvintes. Para mim é um prazer estar aqui dando essa contribuição. Como o Candiru me falou para nós, eu já sou considerada uma cidadã feijoense. Inclusive recebi o título ano passado. Depois de tantos anos, até reclamei. Tantos anos morando em Feijó, atuei como indigenista, estou agora professora. E agora, graças a Deus, alguém lembrou de mim e me conferiu o título de cidadã feijoense. Agora, como está em pauta o tema da educação, eu gostaria de falar da minha indignação. Primeiro, contar que, para mim, a educação sempre foi prioridade, na minha casa principalmente. Quando eu trabalhava com os indígenas, a bandeira que a gente levantava era da educação, de transformar os professores indígenas em autores da sua própria história. E na minha casa, meus filhos sempre foram incentivados a ter como principal arma a educação. Tive minha filha mais velha, sempre foi incentivada a ler, sempre foi incentivada a ser estrela na escola dela, não porque eu fosse uma mãe carrasca, mas porque eu sempre coloquei como prioridade a educação e sempre disse que a melhor herança que a gente pode deixar para os nossos filhos é a educação. Quando a gente tem um incentivo da parte do poder que confere a educação, a gente se sente satisfeito. Mas hoje, infelizmente, em Feijó, a gente está vivendo um cenário muito complicado com a falta de professor. Fátima, me diga só uma coisa aqui. Hoje, na sua visão de professora, mãe de família, qual a nota você dá para o governo atual, Gladys Cameli, de 1 a 10? Considerando essa pauta da educação, eu não daria nota 5 para o Gladys. Infelizmente. Porque quem perde não é o governo, quem perde são as pessoas que são usuárias desses serviços e, infelizmente, precisam de uma assistência educacional, não tem, porque o que eles dizem é que não existe recurso. Antigamente, eu lembro que ele mesmo dizia, enquanto senador, que dinheiro tinha, o que faltava era a gestão, né? E agora, o que está faltando? Tem o dinheiro, eu fico me questionando o que está faltando para esse governo mostrar para que foi mesmo que ele veio. Porque eu lembro que a Escola Raimundo Augusto de Araújo já foi premiada. A Escola Raimundo Augusto de Araújo, na época que a professora Rita era gestora, foi premiada com uma viagem para os Estados Unidos. De tão bom que foi o IDEB, tão destacada que foi a escola no cenário nacional, a escola foi premiada. E a escola, além de ter prêmio, o Raimundo Augusto de Araújo também foi campeã do esporte, né? Porque a educação traz tudo isso Exatamente. Junto. A escola sempre teve bons gestores. Os meus 2 filhos mais velhos, todos estudaram na escola Raimundo Augusto de Araújo. E todos tiveram destaque porque os professores eram bons. Existia um quadro de professores completo. Então, eles não ficaram com defasagem na formação deles. Agora, meu filho mais novo está experimentando esse amargor que é não ter uma educação completa. Como é que vai fechar o ano? Não fecha o ano, porque eles estão, desde o início do ano, sem professor de língua portuguesa. Isso na turma do meu filho.
Porque eu perguntei à diretora e a diretora me passou a preocupação que ela estava não só com essa turma, mas com outras 4 turmas que estão sem professor de língua portuguesa e tem uma turma que está sem professor de ciências. Aí eu pergunto para o nosso excelentíssimo senhor governador, que eu não vou chamar ele mais de dançarino, porque isso aí já virou ícone de mentir e dançar. Então, eu queria perguntar ao Gladys, por que ele maltrata tanto a educação do nosso estado? O pessoal da zona rural não tem transporte, quando tem transporte não tem merenda, quando tem merenda não tem escola. Então fica triste como é que nós vamos desenvolver hoje a educação no nosso estado. Hoje, Fátima, em Santa Catarina, o ônibus do município pega na porta, leva e traz. Lá tem metas. Mesmo com o Covid, após Covid, a educação continua sendo uma das melhores do Brasil. Lá falta gente para trabalhar, porque o governo não usa como cabide eleitoral as pessoas. Lá, esse ano foi tirado 2.200 e poucas SEC, porque as pessoas opinaram para ir para a iniciativa privada. Então, quer dizer, a política ela tem que abrir leque, mas no Acre fecha-se leque. Então, como professora, educadora que você é, a primeira parte que você teve em Feijó foi na parte de indígena. Você defende que o índio tinha que ser professor do próprio índio para a cultura não acabar. É a mesma coisa. Daqui uns dias, o que é que nós vamos ter em Feijó com a educação dessa, Fátima? Não tem. O problema é que os meninos não têm perspectiva, porque a educação ela não é prioridade. Os meninos não estão fazendo a sua formação, a formação que faz com que eles consigam tirar uma boa nota no Enem, por exemplo, né? Meu filho do meio, que hoje está estudando aqui no CEAM, ele, no primeiro ano do ensino médio dele, há 2 anos atrás, ele não teve uma aula de matemática durante todo o ano. Para eu conseguir a transferência dele, a diretora teve que pedir para um professor elaborar uma avaliação, ele fazer essa avaliação valendo a nota dos 4 bimestres, para eu conseguir trazer o menino para cá. E desde aí não melhorou, porque eu escuto sempre reclamação, não só da escola de ensino médio, que está sem professor, mas de todas as outras escolas da rede estadual de ensino. Fátima, segundo eu tenho informação que tem escolas na zona rural que nem professor tem, nenhum. Uma coisa estranha que está acontecendo agora é porque para eles terem a escola funcionando, e está começando agora, desde o início do ano, as escolas da zona rural estão começando agora. Eu estou trabalhando num setor agora e de vez em quando eu vejo algum professor chegando lá porque tem uma secretaria de uma escola funcionando no mesmo local de trabalho onde eu estou hoje. Então eu fiquei estranhei muito o fato de um único professor estar sendo contratado para assumir todas as turmas do ensino fundamental 2. Então um professor é contratado para dar todas as disciplinas do 6º ao 9º ano. Como é que um único professor vai dar conta de dar aula para todas as turmas de todos os anos? Eu queria convidar os deputados de mandato, os prefeitos que botam os filhos nas faculdades, nessa escola particular, e tu, Gladys Cameli, manda teu filho passar uma semana com esse professor, ver se ele aprende alguma coisa, porque não é o caso de marginalizar, mas é o caso que hoje as crianças têm uma mentalidade totalmente diferente da nossa. O professor era rei, hoje o professor é badeco. E 1 para 5 turmas vai dar o quê? O que essas crianças vão aprender? Não, no meu ponto de vista, é aquilo que eu digo, já tem a lei, Fátima, que tu sabe, que tem um professor e qualquer criança com elevação tem que ter um cuidador a mais. Não é isso? Uhum. Se não tem nem professor, e agora o cuidador? Não tem um professor para dar as aulas do currículo normal, não tem, né? Então, o incentivo para a educação, ele é mínimo mesmo. Infelizmente, se utiliza o dinheiro da educação para pagar SECs, porque a gente soube, eu tenho uma professora que é amiga minha, que é coordenadora da UFAC, ela não teve direito de receber o abono, porque ela está à disposição da UFAC, mas a UFAC trabalha com formação de professores para atuar na educação básica. Então, ela não teve direito. Mas aí eles pegam e contratam
dão uma SEC para alguém que trabalha dentro de um setor que trabalha com a educação, e essa teve direito de receber o abono. Agora, que critério que eles utilizam para tirar o direito de uma professora que fez concurso para atuar como professora, mas que precisava de alguém para ficar à frente de uma instituição como a UFAC, preparando professores para atuar na educação básica? Essa não teve direito. Mas uma pessoa que talvez tenha condições de conferir votos, essa teve direito de receber um abono. Ô, Fátima, eu vejo 4 fatores no governo Gladys Cameli. A menina é bonita, tem uma formação, vira garota do sexo dentro da secretaria, é a namorada do fulano, tem que namorar com o Beltrano e tem cargos. Olha, hoje nós temos um professor que saiu nas mídias, nas redes sociais, ganhando 14 mil. Diz que para dar aula de natação lá na escola mas o que acontece? Não tem essa aula. Nós temos pessoas hoje da educação que nem pisam na escola e recebe. Entendeu? Você sabe que em Feijó acontece isso também. Você sabe disso. Infelizmente eu já pedi às pessoas que me dessem o nome dos boi, que é para me divulgar. Mas as pessoas falam, mas tem medo de me dar só o nome, que o resto é comigo. Então, Fátima, o que eu acho? Nós não temos uma educação de qualidade se não tem estímulo. O que o aluno vai fazer na escola se chega lá e ele sabe mais do que o professor? E acontece mesmo. Meu filho do meio, quando foi para a escola Raimundo Augusto de Araújo, ele saiu da Imaculada. Então ele chegou na escola, os professores já sabiam que ele era aquele aluno que corrigia o professor. Eu tinha que tirar isso dele. Meu filho, a gente não faz isso, a gente não corrige o professor assim na lata, né? A gente tem um jeitinho. Ele foi administrando isso. Mas ele era uma criança que desde cedo ele foi incentivada a estudar. Ele, quando estava na pré-escola, ele que já ia para a internet, foi pesquisar a musiquinha que ele cantou na formatura dele. Então, eu sempre incentivei. Tem pai que diz, não vou dar o meu celular para o meu filho, porque vai corromper. A gente administra isso, né? Eu não vou tirar do meu filho esse direito dele avançar, dele ser um autodidata, né? A minha filha mais velha, ela, felizmente, com esse incentivo, e ela cobrava ela mesma, né? Ela foi semifinalista das Olimpíadas de Língua Portuguesa por 2 vezes na escola de ensino médio em Feijó. Então por 2 vezes ela recebeu o prêmio de semifinalista nas Olimpíadas. Viajou com 2 professores. Na primeira vez ela foi para Porto Alegre, na segunda vez ela foi para São Paulo e levou os professores. Até eu viajei por conta da minha filha, porque ela se destacou, né? Então foi a única criana que por 2 vezes representou o Acre. Então eu gostaria que todos os outros pais se sentissem orgulhosos igual eu, com meus filhos. Mas porque tem uma mãe que é educadora e incentiva, mas tinha também bons professores, né? Ela teve bons professores, graças a Deus. Fez o Enem, se saiu muito bem no Enem, hoje já tem o AB, fez o concurso da polícia, mas sempre através da educação. Aí eu fico pensando, o meu mais novo, agora não vai ter essa oportunidade, porque língua portuguesa, que é uma das disciplinas determinantes, ele não está tendo. E eu não tenho tempo de acompanhar, infelizmente, né? E é o que faz nem parte... é minha obrigação, né? Nem é minha obrigação. Tenho a obrigação como mãe incentivar. Mas eu substituir o professor que devia estar sendo pago pelo Estado para dar aula para o meu filho e para os outros filhos, é complicado. Olha, a gente fica preocupada, eu fico preocupada com meu filho, porque ele é bom também em língua portuguesa. O ano passado ele teve aula de língua portuguesa e se destacou. A professora colocava ele até para ser ajudante da turma, né? Mas esse ano ele não tem. Gente, nós estamos aqui com a professora Fátima, conterrânea, minha conterrânea, né? Porque é de Feijó. E uma coisa que, quando se fala, que tem um vídeo aí da escola Raimundo Augusto de Araújo, era uma escola que todo feijoense tinha o sonho de estudar. E hoje você vê a escola que é referência de Feijó está tendo dificuldade. E não só lá. Eu tenho que está faltando em vários lugares, está faltando professor. E aí eu pergunto para o nosso governador, você quer a reeleição para quê? Se você brinca de governar. As crianças morrem nos hospitais.
Agora nós temos esse impasse, tivemos 2 anos de Covid, que você disse que era Covid. A Covid foi embora, não tem Covid para política, não tem Covid para carnaval, não tem para festival, só tem para educação. E vocês, professores, tenham vergonha na cara. Vocês ganham para ser professor. Como é que você faz um concurso de professor e vai para dentro de gabinete de deputado? Você vai à disposição do que não tem nada a ver com você? Rapaz, eu não fui candidato. Porque realmente, se eu fosse candidato, eu ia morrer, ganhar essa eleição. Porque eu ia mostrar como se faz política em um estado pobre, carente, de falta de homens de responsabilidade. Porque não é chegar lá e se vender para o governo, por SEC da família, não. Incentive o seu filho a estudar, que nem a Fátima faz, que ele vai ter um lugar na sombra. Porque o que estão criando aqui no Acre é servente de pedreiro, é traficante, é prostituição. E não é isso que a gente quer para o nosso filho. Hoje minha filha só tem um aqui e eu já estou levando ela embora. Não vai ficar mais ninguém no Acre da minha família. Realmente por conta disso. Porque eu tenho um neto que ele tem problema dessa doença que está dando aí, como é que é que está dando agora nas crianças autista. Eu fui lá, foi pena das meninas. Você acredita que ela não sabe quantos autistas tem no Acre? Imagine se o Acre for São Paulo. Muitos. Eu trabalho numa escola que só do funcionalismo, acho que tem uns 3 diagnosticados com autismo. Pois é, só para você ver. Aí nós enfrentamos aquelas crianças que as médicas atendem lá com o maior amor, pensam nas meninas e não são contratadas. Elas são provisórias. Aí eu falei para ela, minha amiga, vocês são provisórias, vocês conhecem toda a lista, aí manda o mentira ir embora, aí vai contratar outra pessoa aqui. Eu acho que tem que dar preferência para aquelas meninas. Qualquer pessoa que ganhar tem que dar continuação. Até porque o carinho que ela tem pelas crianças é muito bonito. Ela pediu para mim ir lá, e eu falei até com eles que a gente vai lá fazer um vídeo sobre isso, mostrando a realidade do amor daquelas mulheres com essas crianças. Então, uma pessoa daquela tem que ser reaproveitada, independente de política. Porque hoje, Fátima, o que está acabando a nossa educação, o nosso Estado, é essa porcaria de política, que o cara quer fazer cabide eleitoral. Uma das coisas que eu tiro o chapéu e vou falar aqui, se você quiser votar nela, não vote a Socorro LED, isso que é Socorro Nery. Quando ela chegou na prefeitura, fez concurso público e acabou aquela forca de professor, como tinha em Feijó, que obrigaram... Eu fiz concurso, passei, infelizmente não deu para vir, fui convocada e fiquei em Feijó. Eu fiz aquele concurso também. Aquilo, mas não foi uma maravilha? Tirar a forca do funcionalismo público. Porque o que usa aquilo? Como cabide eleitoral. Você viu, o Zem tirou 600 e poucos votos na eleição passada, através da Cardoci. Eu estou falando Cardoci porque foi verdade. E aí eu estou dizendo agora, será que ele vai tirar essa votação? Me diga. Acho difícil. Infelizmente, no nosso estado tem esse problema, né? Enquanto a política determinar os rumos da educação e da saúde, a gente não avança. Não avança mesmo. Porque você faz um investimento num profissional, aí vem um outro candidato, ganha, aquele profissional é descartado. Mereceu isso. Não é? Aí o pessoal que devia fazer carreira e devia fazer a transição, né, daquela equipe, é mandado embora. Eu vi agora há poucos meses atrás, um policial que está faltando 2 anos para se aposentar, fazer um concurso lá fora de especialização. Por que não leva os badequinhos que estão entrando agora, que vai ficar a vida inteira na polícia? Aí vai gastar dinheiro, leva um cara para lá, só para melhorar o salário dele. Enquanto nós pensarmos assim, o nosso Estado não se desenvolve. Nós ficamos igual cabeça de jabuti, triscou e encolheu. Porque o cara não vai ter moral de falar, porque ele sabe que perde o emprego. Verdade. Então, uma coisa, Fátima, que eu vi, a sua preocupação, pela sua coragem de a gente ligar, você falar, também tem aquele áudio da mina de Feijó, que está reclamando também, perguntando dos deputados, por que eles não cobram isso. E a gente sabe que não cobra porque estão com os cargos dentro do governo. Você sabe disso. A gente sabe. Hoje, professor faz concurso de professor, não fica 2 anos na sala de aula, já vai arranjar um lugar para ficar, sem ser, até fora da educação, à disposição de gabinete. Eu não acredito que, se a política não sair do sistema da educação, da saúde, nós temos o Hospital de Feijó, que aquele rapaz passou a noite lá em cima de uma pedra, sem limpar e sem nada, e a mulher disse que não ia dar, e o Romeu no dia chegou e deu o laudo, né?
da morte do rapaz, porque assim, o Romeu tem coração, a Cirlândia não tem. Eu tô falando Cirlândia porque foi você que deu tapa naquele menino lá no pronto-socorro, entendeu? Quem tá falando sou eu, Candiru. E eu digo para você naquela época era para ter perdido o seu CRM, porque você não tem competência de tratar nem criança. Imagine você com a sua caneta, que nem você fez com aquele rapaz que morreu. Então, Fátima... Infelizmente tem profissional que atende por cara, né? Tem gente que fala muito bem, mas eu sei de algumas histórias e eu não falo bem. Meu marido é amicíssimo, mas eu não falo bem. Vou falar bem de quem merece, né? Quem faz um bom trabalho, eu enalteço. Agora, quem não faz, pode ser minha mãe. Infelizmente, já morreu, né? E a pessoa recebe para fazer aquele serviço. Não dá pra gente ficar elogiando pessoas que são incompetentes. Não dá mesmo, né? E eu não tenho medo mesmo, não. Lá em Feijó, a gente reuniu os professores, os pais. Eu iniciei, né, a corrente e digo, vamos lá, vamos puxar. Fui no coordenador, ele deu as desculpas dele, né, porque que não tinha professor. Antes eu já vivia alugando a diretora, perguntando quando era que ia ter professor de português, e ela dizia, e mostrava os documentos que já tinha levado para o núcleo, até que eu me zanguei e fui sozinha falar com o coordenador. E ele me explicou, disse lá por que não tinha professor e tudo, né. Aí eu digo, não, então vamos fazer o seguinte, vamos reunir os pais, vamos fazer um abaixo-assinado e vamos levar para o Ministério Público. Vamos ver se o Ministério Público obriga o ente a contratar o professor. De alguma forma vai ter que aparecer. E o Ministério Público fez o quê? Infelizmente, os pais não assinaram. Poucos pais assinaram. Mas é medo, sabe que é medo, medo. Né? Poucos pais assinaram. Aí foi quando eu vim para cá, para Rio Branco, e a moça que entrou em contato com você perguntou se eu podia dar a entrevista. Eu digo, posso mesmo, porque eu não tenho medo. Quando eu trabalhava com índio, eu não tinha medo. Não tinha mesmo. A gente enfrentava comerciante, a gente enfrentava quem fosse preciso. Para defender a realidade. Para defender. E o pessoal é que diz, na época que eu e a outra minha amiga, que hoje está no Nordeste trabalhando com índio lá, quando a gente trabalhava com índio, os índios tinham vez. Os índios tinham seus direitos assegurados. Porque a gente não tinha medo mesmo. Eu fiquei meio medrosa, quando a gente tem filho, a gente fica meio... ansioso, né? A gente fica meio afastado. Mas eu sempre gostei de ser atuante e meus filhos sempre foram incentivados a não baixar a cabeça para ninguém. E a minha filha é uma cri-cri lá na polícia. Ela é boa porque ela se destaca, porque ela é corajosa, ela tem coragem. Pois é, gente, e estamos aqui com a professora Fátima, mãe de família, e fazendo essa reclamação. Mas você não teve a oportunidade de ir lá, Cafezinho com Candiru, no YouTube, tchá, e você vai ter os acessos a tudo que a voz que o povo não dá, a gente vai dar. E essa semana que vem, eu vim ficar 42 dias no Acre, para ver se eu ajudo a botar na mente das pessoas que Gladson já deu. E Gladson não vai dar mais. Por quê? Porque ele não tem condição de administrar mais 4 anos. Olha, 4 anos não acaba um Estado, mas quebra. Entendeu? Hoje nós temos aí Jorge Viana querendo voltar. Era o homem dos 27% do combustível. Não tem condição de voltar. Se nós votar nesse cara, nós vamos se lascar. É a realidade. Então, Fátima, eu queria que você fizesse os seus agradecimentos, falasse o que quisesse, para a gente encerrar aí. Falar da sua filha, do seu filho, dos professores bons e os ruins. E pode meter o pau aí, que o resto é comigo. Bem, eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade, né? E a gente tem que considerar que existem sim profissionais muito bons, tanto na saúde quanto na educação. Existem professores bons, existem professores excelentes, mas existem também aqueles medíocres, né, que não têm coragem de avançar, nem na luta e nem no conhecimento para ensinar bem nossos filhos. Felizmente a gente tem uma internet que tem muito conteúdo. Tem conteúdo ruim, mas tem conteúdo muito bom. Tem professor que simplesmente passa por cima do conteúdo que ele não sabe, né? Eu sempre incentivei meus filhos a irem buscar em outras fontes, né, para ampliar o seu conhecimento, para conseguir fazer um concurso, para conseguir fazer ter bom êxito na sua própria educação, onde está cursando, né, a sua própria série, né? Mas eu acho que a gente tem que ter um filtro bem programado, crítico, né? Bem crítico. Um filtro que a gente consiga separar o joio do trigo, que a gente consiga ver o que é melhor, não para mim hoje, né? Não
para minha família, mas para minha cidade, para o meu bairro, para o meu estado, para o meu país. Né? Eu não estou aqui defendendo o nome de A ou B, candidato bom e candidato ruim, não. Nós estamos mostrando a realidade. A gente conhece a trajetória dos políticos e a gente tem condições de escolher, dentre os que estão aí sendo apresentados, o melhor para o cenário hoje, né? A gente tem que ter maturidade, não para defender o senhor matador, não para defender o senhor latifundiário, porque ele tem muito dinheiro, ele não vai mais roubar. Rouba sim, gente, porque quanto mais tem, infelizmente, mais quer ter. As pessoas, quanto mais tem, mais querem ter. E a gente tem que priorizar pessoas que a gente sabe que vão ser bons para a educação, para a saúde, para a segurança, que hoje a gente precisa muito, né, de oferecer condições dignas para os povos indígenas, que infelizmente estão abandonados em termos de país. Os povos indígenas estão abandonados, né, tem muitos oportunistas aí ganhando dinheiro às custas das terras indígenas, né, da grilagem de terra, de invasão de terra indígena, de madeireiras, né, que infelizmente são os mais priorizados no nosso país, no nosso estado e no nosso município. Né. Então eu apelo para os pais que ainda não assinaram o documento, né, que vai ser levado para o Ministério Público, que assinem. Não tenham medo de lutar pela uma educação boa para os seus filhos, não. Porque hoje a gente faz sacrifício por eles, mas depois a gente tem uma velhice tranquila, né? A gente investindo em educação, a gente não se arrepende. É um investimento que ele retorna para a gente em termos de tranquilidade. A gente sabe que os filhos, estando bem encaminhados na vida, a gente tem uma velhice tranquila. Então, gente, tivemos aqui com a professora Fátima e eu queria dizer para vocês, tudo que ela falou aqui é a mais pura realidade. Hoje eu moro em Santa Catarina e vejo, se eu tivesse uma formação de primeiro grau, pelo menos, eu ia ganhar 5, 6 mil, hein? A luta. E agora eu vou ter que montar um outro sistema para ganhar dinheiro, porque tem muitos. Mas a educação está acima de qualquer coisa, só não acima de Deus. Porque para você ter uma boa mentalidade, para você ter um bom pensamento, você tem que se agregar a Deus. E vou dizer uma coisa aqui, Fátima, que você falou de educação e estudo. Eu pesquisei e descobri, o que eu vou dizer aqui não é mentira, é a realidade. Tiraram um livro da Bíblia de 2 páginas. E eu, pesquisando, que eu faço pesquisa sobre isso, sobre maçonaria, sobre muitas coisas passado, e descobri isso, e vou trazer à tona esse problema, que foi tirado um livro da Bíblia de 2 páginas. E poucas as pessoas sabem disso. Agora que você sabe disso. Não, eu pesquisei. E vou trazer à tona. Se você sabe sabia, qual é o livro? você não me falou. Você sabe qual é o livro? Sim. Qual? Qual é? Não, diga aí. É o São Tiago. O livro de São Tiago. Foi tirado da Bíblia. Que a fé sem obras é morta. E aí, por que tiraram? Porque esse livro é a importância da vida humana. Ele é tão importante que ele é bem pequenininho. E padre não fala, pastor também não. Porque através disso... Mas da Bíblia Católica não foi tirado, não. Não, mas ele não está lá dentro também, não. Tá. Aonde? Ele está lá. Aonde? Carta de Santiago. Pode procurar. Eu procurei, quando eu disse para ti que você não viu que eu fui atrás, eu vou trazer para vocês. Ele foi tirado. Sabe por quê? Porque realmente botaram o dinheiro em primeiro plano. E quando se bota o dinheiro, aí vem os castigos. E vocês sabem que nós estamos passando por muitas provas por conta da miséria de pastores, de padres gananciosos. Não todos, como tem pastores bons também. Mas a realidade é essa. E vocês, pastores que vão para a política, vocês prestem atenção. Que vocês vieram para pregar, não foi para politicar, não. Aí vocês vão para a política, vira miserável também da política. Isso é o que eu tenho a dizer para vocês, pastores. Que vergonha. Vamos pregar a palavra de Deus, meu irmão. Pare com isso. Tem tantas mulheres dentro da igreja abortando e vocês não sabem. Por quê? Porque vocês fazem os meninos. Essa é a realidade. Eu sou o Candiru e vou mostrar muita coisa que vocês querem saber e não querem que a gente mostre. Muito obrigado, Fátima. Estamos aí à sua disposição e vamos trazer você, outra vez quando estiver em Rio Branco, para falar sobre índio. Porque é um pessoal que eu adoro. Eu gosto de índio porque o índio conta da nossa floresta de graça. Trabalhei 17 anos com eles. Morro de saudade deles. Ainda. Um abraço a todos e fique com Deus.